Olá, meus alunos do 9º ano, vamos começar agora a nossa aula de espanhol, certo? São conteúdos que estão no capítulo 6 do livro de vocês. Na verdade, lá no livro de vocês só tem o pretérito plus com a perfecto de subjuntivo. Só que para a gente aprender esse tempo verbal, a gente precisa relembrar os particípios, porque se trata de um verbo composto. Então, por ser um verbo composto, é obrigatório que a gente estude o particípio regular ou irregular, tá certo? Então, vamos aprender o nosso particípios regulares ou irregulares. Quem já sabe, na verdade, vai só relembrar, certo? Porque são conteúdos que a gente não pode deixar de estudar. Toda vez que a gente for aprender um verbo composto, é necessário que a gente relembre os particípios regulares e irregulares em espanhol. É o caso do pretérito plus com a perfecto do subjuntivo, que é um verbo composto. Vamos lá? Então, os particípios, eles podem ser regulares quando eles seguem uma regra, porque tem as terminações próprias, então segue a regra, e pode ser irregulares quando não segue regra nenhuma. Cada um tem a sua forma de se escrever e falar, certo? Aqui, como regular, a gente tem exemplo aprobado, que vem do verbo aprobar. E, como irregular, a gente tem o exemplo do verbo escrito, que vem do verbo escrever, certo? Então, aprobado, aprobar, como particípio regular, e escrito, escrever, como particípio irregular. Particípios regulares são aqueles que seguem regras corretamente. Os verbos terminados em AR formam particípio com ado. Os verbos terminados em ER e R formam particípio com ido. Então, seguem regras. Cantar fica cantado, beber fica bebido, tener fica tenido. Se eu tivesse um verbo aqui de terceira conjugação, que é terminado em R, ficaria partir, ficaria partido. Então, seguem regras onde não vão ser modificadas, certo? E como particípios irregulares, em espanhol, a gente tem vários exemplos. Abrir, que fica abierto, componer, que fica compuesto, cobrir, que fica cubierto, descomponer, que fica descompuesto, devolver, que fica devuelto, dissolver, que fica disuelto, escrever, escrito, hacer, hecho, disponer, dispuesto e poner, puesto. Os particípios irregulares, eles não têm uma regra específica. Cada verbo tem a sua forma de ter o particípio. A mesma coisa acontece com a língua portuguesa, certo? Porque a gente não fala que o particípio do verbo abrir é abrido. Em espanhol, o correto é aberto. Em português é aberto, então em espanhol é abierto. Então tem formas específicas de se falar os particípios, tanto na língua portuguesa como na língua espanhola. Outros exemplos, alguns particípios irregulares. Outros exemplos, abrir, abierto, romper, roto. Romper é o verbo quebrar ou danificar. Hacer, que é o verbo fazer, fica hecho. Volver, que é o verbo voltar, fica vuelto. Ver, que é o verbo ver, fica visto. Poner, puesto, que é o verbo pôr ou colocar. Decir, que é o verbo dizer, fica dicho. Escrever, escrito. Morir, muerto. Certo? Então, não esqueça, os particípios podem ter formas regulares, quando seguem regras. Os verbos terminados em AR, que são de primeira conjugação, formam particípio com ado. Os verbos de segunda conjugação, que são os terminados em ER, e o de terceira terminado em R, formam igualmente os particípios com ido. Então, cantar fica cantado, beber fica bebido, beber fica bebido, ou partir fica partido, certo? Vamos agora conhecer o pretérito plus com a perfecto de subjuntivo. Esse tempo verbal que tem essa forma diferenciada de falar, né? Já é um nome grande em espanhol, mas que é fácil de falar. Plus com a perfecto, só que é um modo subjuntivo, certo? Então, o pretérito plus com a perfecto subjuntivo se emplea em orações subordinadas tras determinadas expressões para expressar ações que tiveram lugar antes de um momento determinado do passado.
certo? Então, vamos ver como é. O pretérito plusquamperfecto se usa em orações subordinadas após determinadas expressões para expressar ações que tiveram lugar antes de um momento determinado do passado. Então, é um passado dentro do próprio passado, certo? Usos de plusquamperfecto do subjuntivo. Quando usamos esse tempo em exclamações, nos referimos a ações impossíveis. Então, ações impossíveis, algo de lo que no arrepentimos del passado, ou expressa algo que não pudo ser. Então, algo que a gente se arrependeu do passado, ou que não pode ser, que não pode acontecer. Me hubiera gustado estar em tu fiesta, pero não pude ir. Então, algo impossível. Eu gostaria muito de ter ido à sua festa, mas eu não pude ir. Hubiera sido melhor ir em metro, pero fui em coche. Então, algo que nos arrependemos. Deveria ter ido de carro, mas fomos de metrô. Eu nunca le hubiera prestado dinheiro, pero tu lo hiciste. Então, algo que você insistiu, mas eu não pude fazer. Eu nunca pude, emprestar dinheiro, mas você insistiu. Nunca lo hubiera imaginado, pero é algo que não ha passado e não é certo. Nunca eu imaginei que isso iria acontecer, mas aconteceu, por exemplo. Então, são ações impossíveis e que algo que nos arrependemos ou que expressa algo que não pode ser, não pode acontecer, certo? Então, algo improvável. É plusquamperfecto do subjuntivo. Como é a formação desse tempo verbal composto na língua espanhola? Se forma com imperfeito do subjuntivo do verbo haber. Então, é o imperfeito do subjuntivo do verbo haber. Esse tempo verbal imperfeito do subjuntivo, ele já chama atenção porque ele tem duas formas de se conjugar, certo? Tem a forma com R e a forma com S. Então, é o imperfeito do subjuntivo desse verbo, mais o particípio do verbo principal. Por isso que a gente tem que aprender, primeiramente, como são os particípios dos verbos em espanhol, certo? E lembrando que esse tempo verbal é composto de dois verbos ao mesmo tempo. Como verbo auxiliar, é o imperfeito do subjuntivo do verbo haber, que não vai mudar, vai ser único em todos os verbos, e o particípio do verbo que é considerado o verbo principal, que também repete em todas as conjugações. O verbo haber vai ser conjugado e o particípio não é conjugado, ele é repetido em todas as conjugações, que fica dessa forma: yo hubiera o hubiese hablado, tú hubieras o hubieses hablado, él o ella o usted hubiera o hubiese hablado, nosotros o nosotras hubiéramos o hubiésemos hablado, vosotros o vosotras hubierais o hubiésemos hablado, ellos, ellas e ustedes hubieran o hubiesen hablado, certo? Então, vocês têm que lembrar que o verbo haber, ele é conjugado no imperfecto do subjuntivo e o particípio é único em todas as conjugações. Aqui a gente tem hablado, estudiado, comido e escrito. Esses são regulares. Até comido. Aí vem escrito, roto e dicho irregulares. Recuerda, el participio es invariable, siempre termina en masculino singular y los pronombres van delante de haber. Ojalá no lo hubiera hecho. Então, só para vocês não esquecerem que o particípio é invariável, que não vai sofrer variação e termina no masculino singular. E os pronomes vão sempre diante do verbo haber, certo? Outros exemplos. Aqui a gente tem o verbo ser, pretérito plusquamperfecto do modo subjuntivo. Só para vocês verem que a repetição, o verbo ser forma um particípio regular e fica sido. Então, hubiera sido ou hubiese sido. Hubieras sido ou hubieses sido. Hubiera sido ou hubiese sido. Então, o verbo ser repete, porque o particípio é único. Hubiéramos sido e hubiésemos sido. Hubierais sido, hubieseis sido. Hubieran sido e hubiesen sido. Já o verbo haber é conjugado, mas ele tem duas formas. Essa é uma particularidade do verbo no imperfecto do subjuntivo, certo?
Outro exemplo é o verbo estar, que também tem um particípio regular. Então, forma um particípio com ado. Então, fica estado. Hubiera estado. Yo hubiera estado, hubiese estado. Tu hubieras estado, hubieses estado. Ele, usted, hubiera estado ou hubiese estado. Nosotros ou nosotras, hubiéramos estado ou hubiésemos estado. Vosotros ou vosotras, hubierais estado e hubieses estado. E eles, ustedes, hubieran estado ou hubiese estado. Certo? Continuando. Pretérito plus com aperfecto de subjuntivo. Para formar o pretérito plus com aperfecto subjuntivo, se usa o verbo haber, como eu disse a vocês, em pretérito imperfecto subjuntivo, mais o particípio passado do verbo, certo? Então, não esqueça, é só para vocês recordarem que esse tempo verbal tem duas formas de se conjugar, mais o particípio do verbo principal. Então, independente se vocês colocam uma forma ou outra, está correto. Não é obrigatório que coloquem as duas, tá certo? Pronto, gente, eu vou concluir a aula agora, desejando a vocês hasta la próxima clase de espanhol, certo? Com Deus, estudem bastante e, de preferência, peguem o material e não deixem de estudar para as aulas, certo? O material no módulo 6, como eu disse a vocês, capítulo 6, estudem e fiquem com Deus, tá certo? Uma boa aula, e todas as dúvidas eu estou à disposição de vocês na nossa aula ao vivo, só não deixem de tirar as dúvidas, certo? Hasta la próxima clase de espanhol, te extraño mucho, besos e hasta la vista.